Olá, aqui estamos para o nosso momento deste dia. Gente amiga, essa parceria que temos com você, com vocês que estão aí, nos acompanham, que possamos ter este dia, seja agora, pela manhã cedo ou durante o dia, momentos de boas reflexões que gerem também boas atitudes. Ontem nós começamos a olhar o Salmo 146, os versículos de 1 a 4, e hoje eu convido para olharmos um pouquinho mais adiante os versículos 5 a 9. Não dá para separar esse bloco, tá? Mas eu vou dar uma geral desse número de versículos aí. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor, seu Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre, faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. Até aqui esta parte. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes a fé nos ensinou a olharmos para cima, a buscarmos a Deus. Não está errado. Mas, na verdade, na prática, o que acontece é o contrário. Deus é que vem a nós. Deus é que promove o encontro dele conosco. Deus é que cria as condições necessárias para podermos viver a fé. A fé não é um produto nosso. Mas como assim, pastor? Sim, a fé é produzida pela palavra de Deus em nossa vida. Nós, por mais que alguém queira crer, por si só não crê. Eu lembro de uma vez que uma senhora, naquela época ainda jovem, disse assim: puxa, eu queria tanto crer, me esforço tanto, mas não consigo. Crer não é algo que vem de nós, mas vem para nós. E vejam que nesse texto, lá do Antigo Testamento, ele fala de um Deus que olha lá de cima, se é que a gente pode dizer isto, né? O que está acontecendo aqui embaixo. É um Deus preocupado não só com a fé das pessoas, mas também com a prática da vida das pessoas. Aqui nós vemos assim, essa introdução, né? Como são felizes os que têm o Deus de Jacó, põem esperança no Senhor, ele fez os céus e a terra, e agora ele olha para baixo, porque ele está vendo quem são os oprimidos, ele está vendo quem são os famintos, ele está vendo quem são os prisioneiros, ele está vendo quem está cego, ele observa os abatidos, ele ama os justos, protege os estrangeiros, cuida dos órfãos e das viúvas. Naquela época, esse grupo aqui era, vamos dizer assim, o mais largado, o mais despojado, aquela pessoa que não tinha para onde correr. A verdade é essa. Então, Deus se preocupa com essas pessoas, mas ele espera o quê? Que aqueles que creem nele sejam os que vão também ao encontro dessas pessoas. Ou seja, que sejam o amor de Deus vivo para a vida e para as necessidades delas. E isso não mudou. Jesus vai falar isso lá no Novo Testamento também. Talvez com algumas palavras um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. Então, quando nós lemos este salmo que expressa louvor, nós também louvamos porque Deus se importa.
se importa com os mais necessitados, os mais carentes, aqueles que por si só não conseguem sair de onde estão. E aí vem, quem sabe para mim, para você, para todos nós, para nossas igrejas, comunidades, vem o desafio de sermos as mãos e os pés de Deus neste mundo. De sermos o amor vivo, encarnado, porque nós cremos que Jesus foi o amor vivo de Deus, crucificado na cruz e ressuscitado pelo poder de Deus. Mas isso não é uma coisa para a gente guardar dentro de nós. É uma coisa que serve de força para nos animar a ir adiante. Então hoje a gente observa que muitas igrejas, né, elas são muito assim voltadas para si. E esquecem de olhar ao seu redor, o contexto onde estão, as necessidades onde estão. Certa vez eu fiz uma pergunta num culto, eu acho que o pessoal até não gostou muito, mas eu disse assim: gente, ali na esquina tem uma padaria. Se ela fechasse, a vizinhança aqui ia sentir falta? Ah, claro, pastor, claro, inclusive nós moramos aqui perto, nós vamos na padaria, e se ela fechasse, nós íamos ter que ir lá adiante, ia ter que pegar o carro para ir lá e tal. Nós íamos sentir falta. Pois é. E se a nossa igreja fechasse, esta igreja aqui deixasse de existir, será que alguém ia sentir falta? Alguém que não é da igreja ia sentir falta? Um silêncio quase que mortal pairou naquele momento. Claro, para quem frequenta, para quem é membro, ela faz falta. Ou pelo menos por uma parte, né? Mas para a vizinhança que não é da igreja, será que a gente é um incômodo ou a gente é uma luz? Será que a gente é um problema ou a gente é uma solução? Lembrei de um caso que eu soube lá de Curitiba, não sei de que igreja que era, mas eu ouvi essa pessoa dizer que eles estavam lá num determinado bairro e tinha um vizinho lá que não gostava deles. Reclamava porque o pessoal estacionava o carro na frente da casa dele na hora do culto. Bem, a rua é pública, né? Ninguém estacionou na frente da entrada da garagem dele. Mas ele não gostava daquilo, daí ele resolveu fazer um abaixo-assinado na vizinhança para que aquela igreja deixasse aquele lugar. Pois ele rodou, passou nas casas e tudo, e por incrível que pareça, ninguém assinou aquele abaixo-assinado. Por quê? Porque aquela igreja era comprometida com o bairro onde ela estava. Eles faziam um trabalho ecológico muito importante, bonito, ensinavam não só para a igreja, mas para a vizinhança, também cuidavam de canteiros públicos ali por perto, davam um bom testemunho da sua fé, entre outras coisas. Isso me chamou a atenção. Ninguém assinou o abaixo-assinado, porque a vizinhança, mesmo não sendo membros daquela igreja, amavam aquela igreja e não queriam que ela saísse dali. Que coisa bacana, né? Então, e nas nossas igrejas? Se alguém fizesse um abaixo-assinado, também as pessoas se negariam a assinar? Ou correriam rapidamente para assiná-lo? Não sei. Tomara que não fosse essa última opção, né? Mas ainda tem tempo. Tem tempo de fazermos aquilo que Deus espera que, de fato, aqueles que o amam, que creem, que o louvam, estão aí no mundo para fazer. Há diferença. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, que Tu nos colocas neste mundo com uma missão, como resultado do amor, Pai, que recebemos através de Jesus. Nós também temos o dever de nos comprometer com o nosso próximo, especialmente aquele mais carente e necessitado. Obrigado, Pai, por tantas pessoas que já têm dado um bom testemunho sobre isto e que estão compromissadas com vidas humanas, resgatando elas, tanto da miséria humana como da miséria espiritual. Senhor, que Tu abençoe essas pessoas,
essas comunidades e igrejas que são a verdadeira luz no mundo de hoje. E que tu assim, Pai, também nos incentive a sermos as pessoas que tu queres que sejamos, as tuas mãos, os teus pés, o teu corpo vivo neste mundo. Usa-nos de uma maneira especial neste dia. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga. Muita coisa para pensar, muita coisa para fazer. Que Deus os abençoe, tenham todos um ótimo dia, fiquem bem, fiquem com Deus. Se Ele quiser, amanhã estamos aqui de volta. Um grande abraço, até lá.